A manhã despontava cinzenta sobre a cidade, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva há dias, mas que teimavam em não descer. As ruas estavam mais vazias que o comum, e o ar carregava aquela tensão particular dos tempos difíceis, quando cada pessoa caminha apressada, olhos baixos, preocupada apenas com seus próprios problemas. Miguel acordou no pequeno quarto nos fundos da padaria onde trabalhava há 15 anos. O barulho familiar dos fornos sendo acesos não chegou aos seus ouvidos naquela manhã. Pela primeira vez em décadas, a padaria São José permaneceria fechada. Seu Antônio, o dono, havia comunicado na véspera que não conseguiria mais manter o negócio funcionando. A inflação havia disparado, o preço da farinha triplicara em 2 meses, e os clientes, cada vez mais poucos, mal conseguiam comprar o essencial. Miguel se levantou devagar, sentindo o peso dos seus 62 anos nas articulações enrijecidas. Olhou ao redor do pequeno cômodo que chamava de lar uma cama simples, um guarda-roupa de madeira desgastada, uma mesa pequena onde fazia suas refeições solitárias e uma prateleira com alguns livros que comprará ao longo dos anos em sebos. Tudo o que possuía no mundo cabia naquele espaço de poucos metros quadrados. Foi até a pequena cozinha improvisada no canto do quarto e abriu o armário. Restavam apenas alguns grãos de café no fundo de uma lata amassada, um pouco de açúcar cristal em um pote de vidro rachado e, embrulhado em um pano limpo, seu último pão. Era um pão francês que havia guardado do dia anterior, já meio endurecido, mas ainda comestível. Miguel segurou o pão entre as mãos calejadas e sentiu seu peso. Não era grande, talvez pudesse render 2 refeições frugais se fosse bem dividido. Calculou mentalmente, tinha exatos R$ 17 no bolso, suficiente para comprar mais pão por alguns dias, mas depois disso teria que pensar em algo. Aos 62 anos, Miguel nunca havia se casado nem tido filhos. Dedicava a vida inteira ao trabalho na padaria, acordando todas as madrugadas às 4 horas para preparar os pães que alimentavam o bairro. Era um homem de poucas palavras, mas de gestos gentis. Os vizinhos o conheciam como alguém confiável, sempre disposto a ajudar, embora nunca pedisse ajuda para si mesmo. Tomou seu café ralo e saiu para a rua, carregando o pão no bolso da jaqueta surrada. Não tinha um destino específico, apenas a necessidade de caminhar, de pensar no que faria daqui para frente. As ruas do bairro operário onde vivia estavam ainda mais silenciosas que o usual. Várias lojas haviam fechado nas últimas semanas. Suas portas de aço baixadas ostentavam cartazes de aluga-se desbotados pelo tempo. Enquanto caminhava pela Rua das Flores, uma via que ironicamente não tinha uma única flor, apenas casas pequenas e prédios baixos descascados, Miguel notou movimento incomum perto da escola municipal. Um pequeno grupo de pessoas se aglomerava próximo ao portão de entrada, que permanecia fechado mesmo sendo horário de aula. Aproximou-se e ouviu fragmentos de conversas preocupadas entre os pais que haviam levado seus filhos para a escola. A diretora, uma mulher de meia idade com expressão cansada, explicava a situação. A escola não tinha condições de fornecer a merenda escolar naquela semana. Os recursos prometidos pela prefeitura não haviam chegado, e muitas crianças dependiam daquela refeição como a principal do dia. Miguel observou as crianças que brincavam alheias à gravidade da situação, correndo entre as pernas dos adultos, rindo e gritando como fazem as crianças em qualquer lugar do mundo. Algumas pareciam mais magras que deveriam, com roupas que já haviam passado por irmãos mais velhos, remendadas com carinho por mães que faziam milagres com linha e agulha. Foi então que a viu. Uma menina de talvez 8 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças mal feitas, sentada sozinha na calçada em frente à escola. Usava um vestido azul desbotado e chinelos de dedo que já haviam conhecido tempos melhores. O que mais chamou a atenção de Miguel foi a expressão em seu rosto. Não era apenas fome física, mas uma tristeza profunda que não deveria existir nos olhos de uma criança. A menina segurava uma boneca de pano, claramente feita em casa, com retalhos de tecidos diferentes costurados juntos. Conversava baixinho com o brinquedo, como se fosse sua única companhia no mundo. Miguel notou que ela olhava repetidamente para o grupo de adultos, como se esperasse que alguém viesse buscá-la, mas ninguém parecia notar sua presença. Sem pensar muito, Miguel se aproximou e se agachou ao lado da menina, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-la. Oi, pequena. Você está esperando alguém? A menina levantou os olhos grandes e castanhos para ele.
Havia uma inteligência brilhante ali, mas também uma maturidade precoce que partia o coração. Minha mãe disse que voltava logo, mas isso foi ontem de manhã, respondeu com uma voz pequena, mas firme. Ela foi procurar trabalho na cidade grande. Disse que eu podia ficar aqui perto da escola, porque é um lugar seguro. Miguel sentiu um aperto no peito. Conhecia histórias como essa, pais desesperados que saíam em busca de oportunidades. Às vezes não conseguiam voltar no mesmo dia, às vezes demoravam mais tempo que esperavam. E você não almoçou hoje? A menina balançou a cabeça negativamente, abraçando a boneca com mais força. Nem ontem à noite. Mas não tem problema, a Clarinha aqui, disse apontando para a boneca, ela me disse que não está com fome também. O coração de Miguel se partiu completamente. Ali estava uma criança tentando ser forte, consolando uma boneca de pano para não se sentir tão sozinha na própria fome. Ele levou a mão ao bolso e sentiu o pão embrulhado no pano. Por um momento, hesitou. Era sua única comida, e não sabia quando conseguiria comprar mais. Mas olhando para aquela menina, para a inocência em seus olhos misturada com uma fome que ela tentava disfarçar, Miguel não conseguiu pensar em si mesmo. Tirou o pão do bolso e o desembrulhou cuidadosamente. Você quer dividir meu lanche comigo? Eu trouxe este pão, mas é grande demais para mim sozinho. Os olhos da menina se iluminaram, mas ela hesitou. Você tem certeza? Não quero tirar sua comida. Tenho certeza absoluta. Na verdade, você estaria me fazendo um favor. Sabe como é? A gente fica triste comendo sozinho. Miguel partiu o pão ao meio, dando a parte maior para a menina e ficando com a menor para si. Ela recebeu o pedaço com as duas mãos, como se fosse o presente mais precioso do mundo. Obrigada, senhor. Qual o seu nome? Miguel. E você, qual é seu nome? Helena. E esta é a Clarinha, disse apresentando a boneca. Helena começou a comer devagar, saboreando cada pedacinho como se quisesse fazer aquele momento durar para sempre. Miguel comeu sua parte em silêncio, observando a menina. Havia algo especial nela, uma força interior que contrastava com sua aparência frágil. Enquanto comiam, Helena começou a contar sobre sua vida. Morava com a mãe, Carmen, em um pequeno quarto alugado a 3 quadras dali. O pai havia ido embora quando ela era muito pequena, e ela mal se lembrava dele. A mãe trabalhava como diarista, mas nos últimos meses estava cada vez mais difícil encontrar trabalho. Mamãe sempre diz que as coisas vão melhorar, contou Helena, e eu acredito nela. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Miguel sorriu. Era impressionante como aquela criança mantinha a esperança mesmo em meio à adversidade. Sua mãe está certa. As coisas sempre melhoram para pessoas boas como vocês. Quando terminaram de comer, Helena guardou algumas migalhas do pão em uma pequena sacola de tecido que carregava. Para Clarinha comer mais tarde, explicou, e Miguel fingiu não notar que as migalhas provavelmente seriam sua janta. Os dois ficaram conversando por mais tempo. Helena contou sobre a escola que amava, sobre como gostava de desenhar e sobre seus sonhos de um dia ajudar outras crianças. Miguel falou sobre seu trabalho na padaria, sobre como acordava antes do sol nascer para preparar pães frescos, sobre a satisfação de alimentar as pessoas do bairro. Deve ser muito bom fazer comida para todo mundo, disse Helena. É como se você fosse um anjo que alimenta as pessoas. As palavras da menina tocaram Miguel profundamente. Nunca havia pensado em seu trabalho dessa forma, mas havia algo de sagrado mesmo na ideia de alimentar os outros. O tempo passou sem que eles percebessem. O movimento em frente à escola havia diminuído, os pais haviam levado seus filhos para casa, e a tarde começava a dar lugar ao início da noite. Helena olhava com frequência para o fim da rua, esperando ver sua mãe aparecer. Ela já deveria ter voltado, murmurou, mais para si mesma que para Miguel. Miguel sentiu que não podia simplesmente ir embora e deixar a menina ali sozinha. Mesmo que Helena insistisse que estava acostumada a cuidar de si mesma, ela era apenas uma criança. Helena, que tal se você me mostrasse onde fica sua casa? Talvez sua mãe tenha voltado e esteja te procurando. Helena concordou, e os dois caminharam pelas ruas estreitas do bairro. Miguel notou como a menina conhecia todos os cantos, cumprimentava os vizinhos que encontravam pelo caminho,
que respondiam com sorrisos calorosos e preocupação evidente nos olhos quando perguntavam por sua mãe. A casa onde Helena morava ficava nos fundos de um pequeno terreno, dividindo o espaço com outras 3 famílias. Era uma construção simples, de um cômodo apenas, com uma pequena varanda onde algumas plantas tentavam sobreviver em latas de tinta reaproveitadas como vasos. Helena procurou a chave escondida debaixo de uma pedra e abriu a porta. O interior era limpo e organizado, apesar da simplicidade extrema. Uma cama de solteiro ocupava metade do espaço, coberta por uma colcha colorida feita de retalhos. Uma pequena mesa servia de cozinha, estudo e tudo mais que fosse necessário. As paredes eram decoradas com desenhos de Helena, colados com fita crepe, casas com chaminés fumegando, famílias sorridentes, arco-íris coloridos. Mamãe ainda não chegou, constatou Helena, tentando esconder a decepção na voz. Miguel olhou ao redor e viu um bilhete deixado sobre a mesa. Helena seguiu seu olhar e pegou o papel. Você pode ler para mim? Eu ainda estou aprendendo a ler as letras de mão. Miguel pegou o bilhete e leu em voz alta. Minha querida Helena, tive que ir para a cidade grande procurar trabalho. Pode demorar mais que eu pensei. Fique perto da escola, os vizinhos sabem onde você está. Tem um pouco de dinheiro escondido na lata azul para emergências. Te amo mais que tudo no mundo. Mamãe. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela vai voltar, disse finalmente, com uma convicção que impressionou Miguel. Mamãe sempre volta. Miguel olhou para a lata azul mencionada no bilhete. Estava na prateleira improvisada acima da mesa, ao lado de alguns livros infantis e cadernos escolares. Sabia que não deveria interferir, mas também sabia que uma criança não podia ficar sozinha por tempo indeterminado. Helena, você tem vizinhos que podem cuidar de você enquanto sua mãe não volta? Tem a Dona Rosa, que mora na casa da frente. Ela é muito boa comigo. Mas ela tem 4 netos morando com ela, e eu não quero dar trabalho. Miguel começou a entender a situação. Helena estava tentando se virar sozinha para não ser um fardo para ninguém, comportamento típico de crianças que crescem rápido demais por necessidade. Que tal se eu ficasse aqui esta noite? Posso dormir na varanda, só para ter certeza de que você está segura. Helena hesitou, claramente dividida entre o alívio de não passar a noite sozinha e a preocupação de incomodar Miguel. Você tem certeza? Não quero que você tenha problemas por minha causa. Helena, você não é problema para ninguém. Na verdade, você seria uma ótima companhia para um velho solitário como eu. Helena sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, um sorriso que iluminou completamente seu rosto. Então está bem. Mas você pode dormir na cama. Eu durmo no chão sempre que mamãe não está, para deixar a cama livre para quando ela voltar. De jeito nenhum. Uma jovem dama como você precisa de uma cama confortável. Eu já dormi em lugares muito piores que uma varanda. Passaram o resto da tarde organizando a pequena casa. Helena mostrou seus desenhos para Miguel, contou histórias que inventava sobre a boneca Clarinha, e Miguel, por sua vez, contou histórias sobre os clientes da padaria, transformando pessoas comuns em personagens interessantes que faziam Helena rir. Quando a noite chegou, Helena procurou na lata azul e encontrou algumas moedas que sua mãe havia deixado. Era muito pouco, mas o suficiente para comprar alguns pães na padaria da esquina, que ainda funcionava. Vamos jantar juntos, anunciou Helena. Você dividiu seu lanche comigo, agora é minha vez de dividir minha janta com você. Foram juntos até a padaria, onde Helena comprou 2 pães pequenos e uma banana madura que estava mais barata. De volta a casa, dividiram a refeição simples como se fosse um banquete. Depois do jantar, Helena pegou um caderno e começou a desenhar. Miguel observou, fascinado pela concentração da menina e pela habilidade que demonstrava apesar da pouca idade. Ela estava desenhando uma cena: um homem e uma menina sentados na calçada, dividindo um pão. Somos nós, explicou Helena. Quero me lembrar deste dia para sempre. Miguel sentiu os olhos se encherem de água. Há muito tempo não se sentia tão importante na vida de alguém. Quando chegou a hora de dormir, Miguel organizou um local na pequena varanda, usando alguns panos que Helena insistiu em emprestar. A menina se deitou na cama, abraçando a boneca Clarinha,
mas Miguel percebeu que ela não conseguia adormecer. Está tudo bem, Helena? Senhor Miguel, você acha que mamãe está bem? Às vezes eu fico com medo de que algo aconteça com ela e eu fique sozinha no mundo. Miguel sentiu o coração apertar. Levantou-se e se sentou na beirada da cama. Helena, sua mãe parece ser uma mulher muito forte e inteligente. Tenho certeza de que ela está se cuidando e pensando em você a cada minuto. E saiba que, enquanto eu estiver aqui, você não estará sozinha. Promete. Prometo. Helena finalmente relaxou e adormeceu. Miguel ficou acordado por muito tempo, olhando para o teto e pensando na estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Pela manhã, acordaria sem emprego e quase sem dinheiro, mas pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente útil. A manhã chegou com o som de passarinhos cantando na árvore do quintal vizinho. Miguel acordou com o pescoço dolorido do improviso de dormir na varanda, mas com o coração mais leve do que havia estado em muito tempo. Helena já estava acordada, sentada na cama, penteando os cabelos da boneca. Bom dia, senhor Miguel. Dormiu bem? Dormi ótimo. E você? Eu também. Faz tempo que não durmo tão bem. Tomaram o café da manhã com água e os pedaços de pão que sobraram da noite anterior. Helena insistiu que Miguel comesse mais, alegando que ele era maior e precisava de mais comida para trabalhar. Na verdade, Helena, eu não vou trabalhar hoje. A padaria onde eu trabalhava fechou. Helena parou de comer e olhou para Miguel com preocupação. O senhor perdeu o emprego? Por minha causa. Não, não foi por sua causa. A padaria já ia fechar mesmo. E sabe de uma coisa? Estou até contente. Agora posso ficar aqui e ajudar você até sua mãe voltar. Helena sorriu, mas Miguel percebia a preocupação em seus olhos. Ela era inteligente demais para não entender que a situação havia se complicado para os dois. Depois do café, decidiram sair para uma caminhada pelo bairro. Helena queria mostrar a Miguel seus lugares favoritos: a praça pequena, onde às vezes conseguia brincar nos balanços enferrujados, a biblioteca comunitária que funcionava na casa de uma aposentada, o muro onde ela gostava de sentar para observar o movimento da rua. Enquanto caminhavam, Miguel notou algo estranho. As pessoas os olhavam de forma diferente, não com a indiferença usual, mas com algo que parecia reconhecimento e respeito. Dona Maria, da quitanda, acenou para eles com mais entusiasmo que o comum. Seu João, que sempre estava sentado na porta de casa, levantou-se para cumprimentá-los. Bom dia, Miguel. Como está nossa pequena Helena hoje? Estou bem, seu João. Este é meu amigo Miguel, que está me ajudando enquanto mamãe não volta. Que bom, menina. É importante ter amigos por perto. Continuaram a caminhada e Miguel percebeu que várias pessoas os cumprimentavam calorosamente. Na verdade, pareciam estar sendo especialmente gentis, oferecendo pequenos presentes, uma fruta aqui, um doce ali, palavras de carinho e encorajamento. Quando pararam na praça para Helena brincar um pouco, uma mulher se aproximou. Era Dona Rosa, a vizinha que Helena havia mencionado. Miguel, posso falar com você um minutinho? Afastaram-se um pouco enquanto Helena brincava nos balanços. Quero agradecer o que você fez ontem, disse Dona Rosa. Não fiz nada demais, apenas ajudei uma criança. Foi mais que isso. A história de vocês dois se espalhou pelo bairro. Todo mundo está falando sobre o homem que dividiu seu último pão com uma criança desconhecida, sem esperar nada em troca. Isso tocou o coração de muita gente. Miguel ficou confuso. Que história? Helena contou para minha neta sobre o que aconteceu ontem na escola. Como você deu seu último pão para ela, como ficou cuidando dela. Minha neta contou para outras crianças, elas contaram para os pais. Você sabe como essas coisas se espalham. Miguel começou a entender os cumprimentos calorosos que haviam recebido durante a caminhada. Não foi nada extraordinário, insistiu Miguel. Qualquer pessoa faria o mesmo. Dona Rosa sorriu. Você pode pensar assim, mas nem todo mundo faria. E as pessoas reconhecem isso. Na verdade, vim aqui te contar uma coisa. O pessoal do bairro quer ajudar. Ajudar como? Bom, você perdeu o emprego e está cuidando da Helena. Não podemos permitir que vocês passem necessidade. Cada família vai contribuir com um pouquinho. Quem tem comida dá comida, quem tem dinheiro dá dinheiro, quem tem trabalho oferece trabalho. Miguel ficou emocionado, mas também preocupado. Dona Rosa, eu agradeço muito, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade, Miguel. É comunidade. É assim que vizinhos cuidam uns dos outros. Você fez sua parte ajudando Helena, agora deixe o bairro fazer a dele ajudando vocês dois. Enquanto conversavam, mais pessoas chegaram à praça. Miguel
Reconheceu algumas: o açougueiro da rua principal, a professora aposentada da biblioteca comunitária, o mecânico que sempre estava com as mãos sujas de graxa, algumas mães com crianças pequenas. Helena parou de brincar e veio correndo quando viu o pequeno grupo se formando. O que está acontecendo? Perguntou. Dona Rosa se agachou para ficar na altura da menina. Estamos aqui para ajudar você e o Miguel. As pessoas começaram a oferecer suas contribuições. O açougueiro trouxe carne suficiente para vários dias. A professora aposentada ofereceu para dar aulas gratuitas para Helena enquanto a escola não normalizasse. O mecânico disse que tinha alguns trabalhos extras que Miguel poderia fazer. Mesmo sem experiência prévia, bastava ter boa vontade e disposição para aprender. Mas a surpresa maior veio de uma mulher que Miguel não conhecia. Era bem vestida, com roupa simples, mas de boa qualidade, e carregava uma pasta de documentos. Meu nome é Dr. Fernanda, sou assistente social da prefeitura. Soube da situação de vocês através de algumas famílias daqui do bairro. Miguel ficou tenso. Assistente social podia significar problemas, especialmente para Helena. Não se preocupe, continuou Dr. Fernanda, percebendo sua reação. Não vim aqui para separar vocês ou causar problemas. Na verdade, vim com uma proposta. Helena se escondeu atrás de Miguel, instintivamente desconfiada de qualquer coisa que pudesse mexer com sua situação. A prefeitura está iniciando um programa piloto de acolhimento comunitário. Em vez de levar crianças em situações temporárias para abrigos institucionais, estamos tentando manter elas em suas comunidades com famílias de apoio. Miguel não estava entendendo completamente. O que isso significa? Significa que, se você estiver disposto, pode se tornar oficialmente o responsável temporário por Helena enquanto a mãe dela não volta. Você receberia uma ajuda de custo da prefeitura para cuidar dela, e Helena poderia continuar na escola do bairro, perto de todos que a conhecem. Helena saiu de trás de Miguel, interessada na conversa. Isso significa que posso ficar com o Sr. Miguel, se ele aceitar, e se você quiser, sim. Miguel olhou para Helena, depois para todas aquelas pessoas reunidas ali por causa deles. Pessoas que mal o conheciam, mas que estavam dispostas a ajudar, baseadas apenas em um gesto de bondade. Helena, o que você acha? Helena pegou na mão de Miguel. Eu quero ficar com você. Mas e quando mamãe voltar? Dr. Fernanda sorriu. Quando sua mãe voltar, vocês se reencontram e tudo volta ao normal. Este é apenas um arranjo temporário para garantir que você esteja segura e bem cuidada. Miguel olhou ao redor, para todas aquelas faces esperançosas, para Helena que olhava com confiança total, e sentiu que estava vivendo um momento que mudaria sua vida para sempre. Aceito, disse, e sua voz saiu mais firme que esperava. Vou cuidar da Helena como se fosse minha própria filha. O pequeno grupo na praça aplaudiu. Helena abraçou Miguel com força, e pela primeira vez desde que se conheceram, chorou, mas eram lágrimas de alívio e alegria. Nos dias que se seguiram, a vida de Miguel e Helena encontrou um novo ritmo. Miguel conseguiu trabalho meio período com o mecânico, aprendendo coisas básicas sobre reparos e ganhando o suficiente para complementar a ajuda da prefeitura. Helena voltou à escola, onde era recebida com carinho extra de professores e colegas que sabiam de sua situação. À noite, os dois faziam a lição de casa juntos na pequena mesa. Miguel descobriu que tinha jeito para ajudar com matemática, enquanto Helena o ajudava a melhorar sua leitura com os livros da biblioteca comunitária. A casa nos fundos do terreno foi se transformando. Vizinhos trouxeram móveis usados, mas em bom estado: uma cadeira extra, uma pequena estante, cortinas coloridas para janelas. Miguel usou suas habilidades básicas de marcenaria para fazer pequenos reparos e melhorias. Mas a transformação mais notável estava acontecendo nos próprios Miguel e Helena. Ele, que havia passado décadas vivendo uma vida solitária e rotineira, descobriu a alegria de ter alguém para cuidar, alguém que o esperava chegar em casa, alguém com quem dividir pequenas conquistas e preocupações do dia a dia. Helena, por sua vez, floresceu sob os cuidados constantes e amorosos. Suas notas na escola melhoraram, ela sorria mais, e sua confiança natural foi se fortalecendo. 2 semanas depois do encontro na praça, Miguel estava consertando uma bicicleta na oficina do mecânico quando ouviu uma comoção na rua. Saiu para ver do que se tratava e viu Helena correndo em sua direção, com um sorriso maior que seu rosto. Miguel, mamãe voltou. Atrás dela vinha uma mulher jovem, magra, com roupas simples mas limpas e uma expressão de alívio e gratidão no rosto. Era claramente a mãe de Helena. Tinham os mesmos olhos expressivos e o mesmo sorriso caloroso. Carmen correu até eles e abraçou Helena com uma intensidade que falava de dias de saudade e preocupação. Minha filha, como você cresceu nessas semanas? Depois se virou para Miguel, e por um momento, ficaram sem saber o que dizer. Você deve ser Miguel.
Disse finalmente. Não tenho palavras para agradecer o que fez pela minha filha. Helena é uma menina especial. Cuidar dela foi um privilégio, não um favor. Carmen olhou ao redor, para a oficina, para Helena que brincava feliz com algumas crianças do bairro, para Miguel com suas roupas de trabalho. Conseguiu um emprego, anunciou. Não é muito, mas é estável. Posso trazer Helena de volta para casa. Houve um momento de silêncio. Miguel sabia que esse dia chegaria, e havia se preparado para ele. Mas mesmo assim, a perspectiva de voltar à sua vida solitária de antes pesava em seu coração. Helena, no entanto, teve uma ideia diferente. Mamãe, Miguel pode jantar com a gente hoje? Tenho tanta coisa para contar para você. Carmen sorriu. Claro que pode. Na verdade, gostaria muito de conhecer melhor a pessoa que cuidou tão bem da minha filha. Naquela noite, os três jantaram juntos na pequena casa. Carmen contou sobre as semanas na cidade grande, sobre o emprego que conseguirá em uma fábrica de costura, sobre como pensou em Helena todos os dias. Miguel contou sobre as aventuras que viveu com Helena, sobre como ela o ajudou a descobrir coisas sobre si, mesmo que não sabia. Helena, radiante por ter os dois adultos mais importantes de sua vida juntos, fez planos para o futuro que incluíam naturalmente Miguel e Carmen como uma família estendida. Miguel pode almoçar com a gente nos domingos, sugeriu. E posso visitar ele depois da escola às vezes. E quando mamãe estiver trabalhando muito, Miguel pode me ajudar com a lição de casa. Carmen e Miguel se entreolharam por cima da cabeça de Helena e sorriram. Ambos entendiam que o que havia começado com um pão dividido havia se transformado em algo muito maior. Uma família escolhida, unida não por sangue, mas por amor e cuidado mútuo. Meses depois, quando Miguel olhava para trás, mal conseguia acreditar na sequência de eventos que havia mudado sua vida. A perda do emprego, que na época parecerá uma tragédia, havia sido o que o levou aquela manhã na frente da escola, onde conheceu Helena. A padaria onde trabalhará por 15 anos havia fechado definitivamente, mas Miguel descobrira que tinha jeito para trabalho. Mecânico. Dono da oficina, impressionado com sua dedicação e honestidade, o contratou em tempo integral. O salário era melhor que o da padaria, e o trabalho, embora diferente, lhe dava satisfação. Helena e sua mãe se mudaram para uma casa um pouco maior, a 2 quadras da oficina. Miguel jantava com elas pelo menos 3 vezes por semana, e Helena passava os sábados com ele, explorando o bairro, visitando a biblioteca, ou simplesmente conversando sobre a vida. A história de Miguel e Helena havia se tornado lenda no bairro. As pessoas a contavam como exemplo de como pequenos gestos de bondade podem ter consequências extraordinárias. A praça onde se reuniram naquele dia especial ganhou uma pequena placa que dizia Praça da Solidariedade, onde a comunidade se encontra para cuidar uns dos outros. Doutor Fernanda, a assistente social, usava o caso deles como modelo para expandir o programa de acolhimento comunitário. O sucesso da experiência com Miguel e Helena motivou a prefeitura a implementar o projeto em outros bairros da cidade. Um ano depois daquele primeiro encontro na escola, Miguel estava na cozinha de sua nova casa. Ele havia conseguido alugar um lugar maior, com 2 quartos, para quando Helena quisesse passar fins de semana com ele preparando um bolo de aniversário. Era o aniversário de 9 anos de Helena, e ela havia pedido especificamente que a festa fosse na praça, para que todos os vizinhos que os ajudaram pudessem participar. Carmen chegou cedo para ajudar com os preparativos. A relação entre ela e Miguel havia evoluído para uma amizade profunda e respeitosa. Eles nunca tentaram forçar um romance. Ambos entendiam que o que os unia era o amor por Helena e o reconhecimento mútuo de serem pessoas boas em um mundo às vezes difícil. Miguel, você viu o que Helena desenhou para você? Perguntou Carmen, mostrando uma folha de papel. Era um desenho colorido mostrando um homem e uma menina sentados na calçada, dividindo um pão. Mas desta vez, ao redor deles, havia dezenas de outras pessoas, vizinhos, crianças, famílias inteiras. No alto da folha, com a caligrafia caprichada de Helena, estava escrito o dia em que minha vida mudou para sempre e a do Miguel também. Ela pediu para eu emoldurar. Continuou Carmen. Quer dar de presente para você. Miguel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena havia crescido muito naquele ano, não apenas fisicamente, mas em confiança e alegria. Suas notas na escola eram excelentes. Ela havia feito novos amigos, e seu sorriso havia se tornado uma presença constante. A festa na praça foi um sucesso. Praticamente todo o bairro apareceu. Dona Rosa trouxe um bolo caseiro gigante. O açougueiro organizou um churrasco. A professora aposentada montou uma pequena biblioteca temporária na praça, emprestando livros para as crianças. Mecânico trouxe sua viola e cantou músicas antigas que fizeram os mais velhos dançar. Durante a festa,
Miguel observou Helena brincando com outras crianças. Ela estava radiante, rindo alto. Sem nenhum vestígio da tristeza que carregava quando se conheceram. Era uma menina completamente diferente, e ele sabia que parte dessa transformação se devia ao amor e estabilidade que encontrara. Mas Miguel também sabia que a maior transformação havia acontecido nele mesmo. Por décadas, havia vivido uma vida pequena e solitária, acordando, trabalhando, dormindo, repetindo o ciclo indefinidamente. Agora, acordava todos os dias com propósito, com alguém para amar e proteger, com uma comunidade que o reconhecia como parte importante dela. Quando chegou a hora de Helena soprar as velas, ela pediu para Miguel ficar ao seu lado. Faça um pedido comigo, sussurrou. Miguel fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, não pediu nada para si mesmo. Pediu que Helena crescesse feliz e saudável, que Carmen encontrasse ainda mais estabilidade na vida, que a comunidade que os havia acolhido continuasse unida e forte. Helena soprou as velas, e quando todos aplaudiram, ela se virou para Miguel. Sabe qual foi meu pedido? Não posso adivinhar. Pedi para que você nunca se esqueça de como é importante para mim e para a mamãe. E pedi para que outras crianças encontrem pessoas boas como você quando precisarem. Miguel abraçou Helena, sentindo o coração transbordar de amor e gratidão. Olhou ao redor da praça, para todas aquelas pessoas reunidas em celebração, e compreendeu completamente o milagre que havia começado com um simples gesto de dividir um pão. Não havia sido a comida que nutriu Helena naquele primeiro dia, havia sido a bondade, a compaixão, o reconhecimento de que ninguém deveria passar fome ou solidão sozinho. E esse ato simples havia criado ondas que se espalharam por toda uma comunidade, transformando não apenas suas vidas, mas a vida de todos ao redor. Mais tarde naquela noite, quando a festa estava terminando e as pessoas começavam a recolher as coisas, Helena se aproximou de Miguel com o desenho emoldurado. Este é seu presente de aniversário, mesmo sendo meu aniversário, disse, sorrindo. Por quê? Foi você que me deu a vida nova. Miguel recebeu o desenho e leu novamente a dedicatória. Mas desta vez notou algo que não havia visto antes no canto inferior direito. Helena havia escrito uma pequena frase em letras minúsculas. Às vezes um milagre parece com uma pessoa dividindo o último pão. 3 anos se passaram. Helena estava com 12 anos. Uma pré-adolescente brilhante e confiante. Havia se tornado uma líder natural na escola, sempre disposta a ajudar colegas com dificuldades, especialmente aqueles que, como ela um dia, enfrentavam situações difíceis em casa. Miguel, aos 65 anos, havia se tornado uma figura respeitada no bairro. Além do trabalho na oficina, ele havia começado a coordenar um programa comunitário que conectava vizinhos em situações de necessidade com aqueles que podiam ajudar. Era como se ele tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Carmen havia sido promovida na fábrica e conseguido se mudar para uma casa própria, pequena, mas sua. Era um sonho que parecia impossível anos atrás, mas que se tornou realidade através de muito trabalho e da rede de apoio que havia se formado ao redor da família. Em uma tarde de domingo, enquanto Miguel e Helena caminhavam pela praça, agora oficialmente renomeada Praça da Solidariedade, eles encontraram uma cena familiar: uma mulher jovem sentada no banco, segurando uma criança pequena, com expressão de desespero no rosto. Helena foi a primeira a notar. Miguel, olha ali. Aquela senhora parece triste. Miguel observou a cena e reconheceu os sinais: roupas simples mas limpas, uma mala pequena aos pés, o jeito de olhar ao redor como quem não sabe para onde ir. Vamos conversar com ela, sugeriu Helena. Aproximaram-se com cuidado, da mesma forma que Miguel havia feito com Helena anos atrás. Com licença, disse Helena educadamente. Está tudo bem. Posso ajudar em alguma coisa? A mulher levantou os olhos, surpresa ao ver uma menina se dirigindo a ela com tanta maturidade e gentileza. Estou procurando trabalho, explicou. Cheguei de outra cidade hoje de manhã, mas não conheço ninguém aqui. Meu filho está com fome, e eu? Eu não sei por onde começar. Miguel e Helena se entreolharam. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, mas desta vez eles estavam do outro lado da situação. Como é seu nome? Perguntou Helena. Joana. E este é o Pedro, meu filho. Helena sorriu para o menino, que devia ter uns 4 anos e se escondia atrás da mãe. Joana, meu nome é Helena. E este é Miguel. Queremos ajudar você. Miguel tirou do bolso um pão que havia comprado na padaria nova do bairro. Sim, uma nova padaria havia aberto, e ele às vezes comprava pães lá por nostalgia. Vocês gostariam de dividir este pão conosco? Ofereceu. E depois podemos conversar sobre como ajudar você a encontrar trabalho e um lugar para ficar. Joana começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Vocês fariam isso por estranhos?
Helena pegou a mão da mulher. Não somos estranhos. Somos vizinhos. E aqui no bairro. Vizinhos cuidam uns dos outros. Enquanto dividiam o pão ali mesmo na praça, Helena contou para Joana a história de como havia conhecido Miguel. Sobre a comunidade que os havia acolhido, sobre todas as oportunidades que haviam surgido a partir de um simples ato de bondade. Segredo, explicou Helena com a sabedoria de seus 12 anos, é que quando você ajuda alguém, não está apenas mudando a vida dessa pessoa. Está mudando sua própria vida também. E às vezes, está mudando o mundo inteiro ao redor. Miguel escutava Helena falar e sentia um orgulho imenso. A menina havia aprendido a lição mais importante da vida, que nossa humanidade se revela não no que guardamos para nós, mas no que estamos dispostos a compartilhar com outros. Uma semana depois, Joana havia conseguido trabalho na fábrica onde Carmen trabalhava. Carmen havia indicado ela pessoalmente. Pedro estava matriculado na escolinha do bairro e brincando feliz com outras crianças. A rede de solidariedade havia se ativado mais uma vez. Mas a história não termina aqui, porque histórias de verdadeira bondade nunca terminam. Elas se multiplicam, se espalham, criam raízes e florescem em lugares inesperados. 5 anos depois do primeiro encontro entre Miguel e Helena, o pequeno bairro operário havia se transformado em um exemplo nacional de organização comunitária. Jornalistas vinham de longe para entender como uma comunidade havia conseguido praticamente eliminar situações de extrema necessidade através da cooperação mútua. O programa de acolhimento comunitário idealizado por Dr. Fernanda havia se expandido para dezenas de cidades. Miguel havia sido convidado para dar palestras em universidades sobre desenvolvimento comunitário. Helena, agora com 17 anos, havia ganhado uma bolsa de estudos para cursar serviço social, inspirada pela própria experiência. Mas para Miguel e Helena, o mais importante não eram os reconhecimentos externos. Era a certeza de que haviam descoberto uma verdade fundamental que não existe. Gesto pequeno demais quando se trata de cuidar uns dos outros. Em uma tarde qualquer, caminhando pela Praça da Solidariedade, agora um jardim bem cuidado com uma pequena biblioteca comunitária, uma horta coletiva e um parquinho para crianças, Helena perguntou a Miguel: "Você já imaginou como seria nossa vida se você não tivesse dividido aquele pão comigo?" Miguel pensou por um momento. "Acho que eu continuaria sendo um homem solitário e amargo. E você teria crescido achando que o mundo é um lugar onde as pessoas não se importam umas com as outras. E agora? Agora sei que o mundo pode ser exatamente o que decidirmos fazer dele. Se decidirmos que é um lugar de escassez e egoísmo, será isso. Mas se decidirmos que é um lugar de abundância e generosidade, também será isso. Helena sorriu. Sabe o que acho mais incrível em toda essa história? O quê? Que você pensou que estava perdendo alguma coisa quando dividiu aquele pão. Mas na verdade, foi quando você começou a ganhar tudo. Miguel parou de caminhar e olhou para Helena, já quase uma mulher, inteligente, compassiva, forte, pronta para fazer sua própria diferença no mundo. Helena, posso te contar um segredo? Claro. Naquele dia na escola, quando te vi sentada sozinha na calçada, por um momento hesitei em te dar o pão. Pensei, é meu último pão, e se eu precisar depois? E o que te fez mudar de ideia? Olhei nos seus olhos e vi algo que me lembrou de mim mesmo quando criança. Vi alguém que precisava saber que o mundo tinha pessoas boas, pessoas que se importavam. E percebi que, se eu não fosse essa pessoa para você naquele momento, talvez ninguém fosse. Helena pegou o braço de Miguel. E você estava certo. Você foi a pessoa que me mostrou que o mundo tem pessoas boas. E agora eu posso ser essa pessoa para outras crianças. Continuaram caminhando em silêncio confortável. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Crianças brincavam na praça, enquanto pais conversavam nos bancos. Era uma cena de paz e comunidade que parecia comum, mas que Miguel sabia ser extraordinária. Porque tudo aquilo havia começado com um homem de 62 anos que tinha apenas um pão e uma menina de 8 anos que tinha apenas esperança. E quando esses dois se encontraram, quando a generosidade encontrou a gratidão, quando a solidão encontrou o amor, algo mágico aconteceu. Não foi o tipo de milagre que faz manchetes de jornal ou vira filme de Hollywood. Foi o tipo de milagre quieto e profundo que transforma corações, constrói comunidades e lembra todos nós porque vale a pena ser humano. E a verdade é que esse tipo de milagre está disponível para qualquer um de nós, a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta estarmos dispostos a dividir nosso último pão com alguém que precisa, seja literal ou figurativamente. Porque no final, descobrimos que nunca foi sobre o pão. Era sobre reconhecer nossa humanidade compartilhada, sobre escolher a conexão em vez do isolamento, sobre acreditar que pequenos atos de bondade podem, sim, mudar o mundo. E mudar um pão dividido de cada vez. Esta história nos lembra que todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém,
mesmo quando achamos que não temos muito a oferecer. Às vezes, nosso último pão, seja ele literal ou simbólico, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para não desistir da esperança. Se esta história tocou seu coração, se ela te inspirou a olhar ao redor e ver oportunidades de ser a diferença na vida de alguém, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a história de Miguel e Helena. Inscreva-se no nosso canal para receber mais histórias que celebram a bondade humana, a força da comunidade e o poder transformador dos pequenos gestos de amor. E não se esqueça de compartilhar esta narrativa com seus amigos e familiares, porque histórias assim precisam ser espalhadas pelo mundo. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.